Oi pessoal, hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do período denominado período entre guerras e vamos dar destaque hoje aos regimes totalitários, ao surgimento do nazismo e do fascismo na Europa. O nazifascismo é uma doutrina política que vai se desenvolver na Itália e na Alemanha, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, né? Tem origem ali no final da Primeira Guerra Mundial e vai até o final do segundo conflito, da Segunda Guerra Mundial. O nazismo vai ocorrer na Alemanha e tem como protagonista o Adolf Hitler, né? Todo mundo já viu algum filme, já viu alguma reportagem, algo relacionado à Segunda Guerra Mundial, relacionado ao Hitler, a perseguição que os judeus sofriam na época, né? E na Itália, essa ideologia vai ganhar o nome de fascismo e tem como principal representante o Benito Mussolini. E como é que essas ideologias, como é que esses partidos, esses grupos políticos chegam ao poder? O que estava acontecendo na Europa para que surgissem governos tão radicais assim naquele momento? Vale lembrar que antes disso a gente teve a Primeira Guerra Mundial, que deixa os países europeus numa situação econômica muito difícil, numa crise econômica gigantesca, né? Enquanto os Estados Unidos até então vivia uma economia que estava crescendo, né? Até a queda da Bolsa de Valores de 1929, né? Onde ocorre o crash da Bolsa de Valores de Nova York, e a partir daí a gente tem um cenário então terrível no mundo todo, onde a gente vai ter uma crise econômica que vai chegar a nível mundial. E esse cenário de crise é o cenário necessário para que surgissem então partidos políticos extremistas que eram contra o liberalismo, que é a doutrina política empregada pelos Estados Unidos até então, onde havia democracia e aonde o Estado, o governo não intervinha na economia, e ao mesmo tempo os nazistas e fascistas eram também contra o comunismo, o socialismo, que estava se alastrando no leste europeu depois da Revolução Russa, onde eles implantavam esse regime, né, o socialismo, no país a partir da Revolução de 1917. E como é que o Benito Mussolini chega ao poder na Itália? Em 1910, no final da década de 1910, depois do final da Primeira Guerra Mundial, surge uma milícia na Itália denominada Camisas Negras. E essa milícia, esse grupo miliciano, agia em nome do nacionalismo, eram contra os comunistas, defendiam a guerra, ou seja, eram antipacifistas e também odiavam o liberalismo norte-americano. Esse grupo atacava sindicatos, atacava jornais, movimentos políticos, grevistas, intelectuais, ou seja, toda pessoa ou todo grupo que se manifestasse contrário aos ideais que eles pregavam, que eram os ideais fascistas. Em 1921, o Mussolini, que fazia parte desse grupo, transforma o grupo, esse movimento fascista, em um partido. Ele vai oficializar esse grupo como partido, que vai ser denominado Partido Nacional Fascista. Pouco tempo depois, em 1922, ocorre a chamada Marcha sobre Roma, onde os fascistas, os camisas negras, né, as pessoas que estavam participando do Partido Fascista, fazem uma manifestação, uma passeata, um desfile com milhares de pessoas, exigindo que o governo italiano tivesse um representante, tivesse uma chefia que fosse de origem aí do Partido Fascista. E essa marcha sobre Roma, assim como todas as manifestações desses grupos, eram realizadas através aí do apoio dos empresários e tiveram apoio também de militares, de juízes, né? Então foi uma pressão muito grande para o rei italiano da época e o rei acaba chamando Mussolini para assumir o governo junto com ele. Em pouco tempo, o Mussolini passa a ter o controle aí total da Itália. A história do nazismo na Alemanha também inicia no pós-Primeira Guerra Mundial. Em 1919, o Hitler vai se filiar a um grupo político que já existia, que era o Partido Trabalhista Alemão, que pregava a extinção dos tratados de paz da Primeira Guerra Mundial. É muito importante a gente entender a relação do Tratado de Versalhes, que é o tratado de paz que marca o fim da Primeira Guerra, e essa relação com o surgimento dessas ideologias aí, especialmente na Alemanha.
Lembra que o Tratado de Versalhes, ele vai colocar a culpa da Primeira Guerra Mundial na Alemanha e vai penalizá-los com indenizações que eles teriam que pagar aos países vencedores, eles vão ficar proibidos de ter um grande exército, eles precisarão devolver os territórios que eles tinham anexado. Então, era um tratado de paz que os alemães detestavam, né, e que argumentavam contra esse documento. Além disso, esse partido do Hitler falava também sobre a exclusão dos judeus, né, que era uma coisa necessária para alavancar a economia do país. O Hitler ele sempre se destacou por conta da sua oratória, dessa capacidade dele de falar em público e de chamar a atenção das pessoas. E aí, em pouco tempo, ele começa a ter a chefia do Partido Nazista e modifica o nome, né, para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido como Partido Nazista. Em que o Hitler chega, né, a ser chefe do partido, começam então a esboçar uma série de golpes políticos. A ideia era chegar ao poder por meio de um golpe. Um deles foi descoberto e o Hitler acaba sendo preso, condenado e preso durante alguns anos. Depois que ele vai preso, na prisão, ele escreve um livro chamado Minha Luta, que é uma das referências mais importantes para a gente entender toda a ideologia, toda a forma de pensar desses nazistas, né? Essa forma cruel. E o Minha Luta foi a referência para o partido depois colocar em prática todas as atrocidades durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, depois que o Hitler é solto, o partido ele começa a incorporar novas diretrizes, novos elementos, novas ideias e incorporar ideias do fascismo que estava acontecendo lá na Itália, né? E uma coisa que chama muita atenção dentro do livro que o Hitler escreve é a questão do racismo, dessa ideia de superioridade racial. O Hitler dizia que o povo alemão era descendente da raça ariana e que essa raça era a raça certa para a construção de uma nação forte e próspera. E que todas as outras etnias, todas as outras raças, entre aspas, né, nessa época ainda se utilizava esse termo, hoje a gente fala raça humana e fala em etnias, né? Ele acreditava que as outras etnias elas deveriam ser expulsas porque elas não estavam comprometidas com o crescimento do país, porque não tinham origem, né, a mesma origem que os arianos. Além disso, o Partido Nazista, depois da soltura do Hitler, eles começam a organizar grandes manifestações públicas, onde eles vão começar a atacar os judeus, a atacar os socialistas, a atacar os democratas, né? Então, atacar todas as pessoas que criticavam a sua ideologia. Além disso, vamos lembrar da situação econômica que estava a Alemanha nesse momento. Não só a Alemanha, mas também a Itália, né? Por conta da Primeira Guerra Mundial, os países europeus estavam totalmente devastados, os campos agrícolas foram destruídos, as cidades destruídas, então a economia estava muito fragilizada. E eles diziam que, se chegassem ao poder, eles prometiam trabalho, prometiam uma prosperidade econômica para o país e prometiam também que aquelas imposições do Tratado de Versalhes, elas iriam para o lixo e que eles iriam, então, fazer com que a nação alemã crescesse economicamente e voltasse a ter a dignidade que tinha antes da Primeira Guerra Mundial. Assim como no fascismo, o Partido Nazista ele era financiado por grupos empresariais, né, pelos burgueses da época, que acreditavam que as suas ideias, os seus projetos políticos iam beneficiar essa camada social. De uma eleição presidencial e acaba perdendo. Mas em 1933, a pressão sobre a sociedade alemã era tão grande, a crise econômica ela era tão devastadora, que o presidente da época acaba chamando Hitler para ocupar a cadeira de chanceler. E, em pouco tempo, ele consegue vários golpes políticos e obtém aí o controle absoluto da Alemanha. E vamos aí para as características do nazifascismo. Primeiro ponto que a gente tem que analisar é o nacionalismo exacerbado. Todos os símbolos da nação, bandeira, hino, origem, cultura, tudo o que era da nação era super valorizado. E claro,
tudo que não era relacionado à nação era altamente desprezado. Então, toda a cultura que fosse de fora, né, toda a diversidade étnica que existia ali, ela tinha que ser suprimida. Além disso, um outro ponto importante é o totalitarismo. Totalitarismo vem da palavra total, ou seja, os líderes de cada um dos partidos, o Hitler e o Mussolini, eles tinham um controle total sobre a sociedade, controle na economia, controle na cultura, porque eles controlavam os veículos de comunicação, então aquilo que era produzido de cultura era controlado por eles, né? Então, totalitarismo é essa ideia de controle total sobre todos os segmentos da sociedade. Além disso, a gente tem o militarismo, um investimento massivo em indústria de guerra, indústria bélica e em uma articulação para crescer aí o número de soldados em cada uma dessas nações. Já falamos que eles eram contra o comunismo, que vinha aí principalmente do leste europeu, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e também eram contra o liberalismo, então eram antiliberalistas, né? Então contra a ideia de liberalismo democrático que vinha dos Estados Unidos. Outro ponto importante é o expansionismo. Tanto o nazismo quanto o fascismo, eles vão adotar a ideia de expansionismo territorial, ou seja, para conquistar mais territórios, para que esses territórios fossem utilizados como matéria-prima, né, para alavancar a sua indústria. E se fosse preciso, eles iriam investir em guerras para conquistar novos territórios. E por último, um ponto também super importante é a questão da superioridade racial, que está relacionada à questão do nacionalismo, né? Eles, inclusive, iam atrás, inventavam aí teorias científicas, entre aspas, né? Para alegar que a raça ariana era superior às demais. Então, gente, para nós fecharmos, o nazifascismo, esses dois movimentos são ultranacionalistas, eles defendem o racismo, defendem a superioridade da raça ariana. Eles odeiam as instituições democráticas. Não havia eleição, não haviam vários partidos, havia um partido político na Alemanha, que era o nazismo, né? O partido nazista, e um partido político na Itália, que era o partido fascista. Então não existia eleição, não existia essa ideia de democracia, de participação do povo na política. Além disso, eles também odiavam os socialistas, né? Então, todas essas ideias que vinham aí da antiga Rússia, eles também detestavam. Apoiavam a ideia do totalitarismo, ou seja, de um Estado que fosse forte, repressivo e que tivesse controle de tudo dentro da sociedade, e apoiavam também o expansionismo territorial, defendendo a guerra para a conquista de novos territórios. É muito importante a gente lembrar que para o nazifascismo o interesse coletivo ele era acima do interesse do indivíduo. E claro, né, lembrar das propagandas de massa. Dentro da ideologia nazifascista, a gente tem muitos comícios, muitos desfiles, nós temos o controle dos meios de comunicação, dos jornais, revista, rádio, produção de filmes, onde, por meio desses veículos, eles conseguiam mobilizar a população, propagar as suas ideias e fazer esse apelo, né, de que isso era necessário ao crescimento desses países. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Numa próxima aula, nós vamos conversar um pouquinho sobre todas as ações que esses partidos tomaram a partir daí da Segunda Guerra Mundial. Vamos ver as consequências, as atrocidades que aconteciam sob ordem desses partidos. Vamos ver o Holocausto e vamos ver aí os desdobramentos desses dois grupos políticos no poder na Europa nesse período entre guerras, certo? Então, a próxima. Certo? Então, até a próxima.